A epístola de Paulo aos Filipenses. Vamos ler do verso 5 ao verso 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, glorifique o teu nome, Senhor. Através da tua palavra, Senhor, glorifique o teu santo nome. Aplica a tua palavra no nosso coração, Senhor. Ó Deus, que nada possa roubar, Senhor, tua semente, para que ela possa germinar, Senhor, para que possa dar frutos, para que o teu nome seja glorificado através das nossas boas obras. Nos ajuda, Senhor. Deus, nos ajuda. Te pedimos, Senhor, clareia nossa mente. Deus, que a nossa atenção possa estar cativa unicamente, Senhor, à tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, ser nosso filho, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de pregação na carta aos Filipenses, carta de Paulo. Nós pregaremos hoje debaixo do tema um padrão para a unidade. Padrão para a unidade. Temos falado acerca da unidade, né? Nós montamos o nosso edifício, lançamos o alicerce da unidade, nós construímos em cima desses alicerces, e nós vimos o que era necessário também para manter toda essa estrutura. E agora nós vamos também analisar a planta, para ver se está tudo ok, para ver se ficou a estrutura toda montada de forma a dar o check-in. Opa, ficou ok. E para analisarmos isso, nós vamos utilizar o padrão. Um padrão. É necessário entendermos que, para que nós possamos comparar uma coisa a outra, precisa-se existir dois objetos. A gente compara o objeto A com o objeto B, e a gente vê a diferença. Muitos aqui já jogaram o jogo dos 7 erros, e a gente tem que ver o que tem um que não tem no outro. É mais ou menos esse tipo de atitude que nós vamos aprender a ter. Mas não usaremos nenhuma figura de jornal ou nenhuma figura humana, entre aspas. O nosso jogo dos 7 erros, ou muitos erros, será feito entre nós e o Filho. Nós vamos tentar compreender se o nosso padrão de unidade, se o nosso edifício de unidade está de acordo e está bem estabelecido pelo padrão que vai nos levar à unidade perfeita. E esse padrão se chama Jesus Cristo. Por que é necessário isso? Porque nós perdemos a essência da suficiência das Escrituras ao longo do tempo. Não é difícil nós encontrarmos pregações totalmente baseadas no homem. É do homem para o homem.
Por esses dias eu consegui escutar com muito terror uma pregação onde a Bíblia foi lida e não sei para que foi lida. Porque todos os termos dentro da pregação foi definido em termos psicológicos, em definições humanas, na experiência empírica. Para que a palavra serve hoje? Quando nós começamos a entender que o padrão é Jesus Cristo, automaticamente nós devemos nos voltar para a Escritura para entendermos quem é Cristo, o que foi que Ele fez. Porque senão vamos perecer, não entenderemos o que estamos fazendo e depois vamos dizer: o que foi que eu fiz de errado? Se iniciarmos o nosso edifício sem termos a planta, podemos até começar, mas no final vamos olhar para o padrão e vamos olhar para o que temos feito e vamos dizer assim: olha, tem uma parede a mais aí, vai ter que derrubar. E essa parede não era para estar aqui, vai ter que derrubar. Por quê? Porque o exemplo, o padrão, a perfeição estabeleceu que deve ser desse modo. E nós, se quisermos obter um bom êxito, temos que seguir o padrão. Ok? E esse padrão é o próprio Cristo. O próprio Cristo é o padrão para nós. Nós temos visto o contexto onde Paulo está falando aos crentes, à igreja de Filipe, da prisão. Paulo está preso. E Paulo vai falar acerca da unidade. Ele termina o capítulo 1 falando acerca de sermos unidos, batalharmos juntos pela defesa da fé. Ele vai falar acerca dos ataques externos que virão sobre a igreja e diz: é preciso que vocês estejam unidos, porque senão vai dar ruim. E depois, no capítulo 2, o início é Paulo falando acerca da unidade interna. Porque você pode ter a pregação fiel, você pode ter tudo bem estabelecido, e não está seguindo o que é de fato para ser seguido. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, não só vocês devem estar atentos para os inimigos externos, estejam também atentos para os inimigos internos, que é a soberba, o egoísmo, que muitas vezes está nesse coraçãozinho duro, que está sentado na cadeira aqui aos domingos. Coração duro, que guarda mágoa, rancor, que quebra o vínculo fundamental da união no nosso edifício. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês devem ficar espertos em relação a isso. A primeira coisa e o primeiro tópico, e só vai ter um tópico, que é olhando para Cristo. Nós vamos ter um tópico dividido em três subtópicos. Você deve olhar para Cristo, e a gente vai ver a forma de como devemos olhar para Cristo. Ok? Não é um jogo de 7 erros? A gente vai pegar Cristo e vai fazer uma comparação com o nosso proceder. Se for de 7 erros, você vai achar 14, ou muito mais. Porque nós somos seres terríveis. Terríveis. Então olhe para Cristo. Por que olhar para Cristo? Olhem para o verso 5. Olha o que Paulo vai dizer aí. Logo depois de falar sobre acerca da união, Paulo vai dizer: olha, vocês precisam olhar para Cristo. Olha aí, ó. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo.
Esse sentimento de buscar a união também estava em Cristo. E ele vai começar a explicar como foi que Cristo demonstrou esse sentimento. Nós vamos ver que a primeira coisa que Paulo ele vai estabelecer é Cristo como servo. Ele vai dizer: olha, vocês devem ter o mesmo sentimento que Cristo teve, porque se toda a raiz de desunião entre vocês começa no coração, e todo mundo que guarda algum tipo de rancor é porque acha que é merecedor de algo mais, todo mundo que guarda algum rancor no coração diz assim: eu não deveria ser tratado dessa forma, e por isso eu justifico o guardar rancor. Por mais que ele diga assim: não, eu sou uma pessoa que não tem isso comigo, eu sou uma pessoa relax, nada me afeta. Mas lá dentro, lá no íntimo, Deus está contemplando, está dizendo: não é por aí. Todo o rancor, ele é estruturado em uma base egoísta e de autojustiça, de autojustificação. Eu justifico esse sentimento que está guardado lá no íntimo do meu coração. Aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Por quê? Porque, irmãos, Deus, o seu plano, e que plano de redenção. Ele cria o homem, ele cria todas as coisas, aí cria o homem e coloca para guardar essas coisas. Você sabia que o sol ele se põe porque Deus, ele diz: olha, você vai nascer e vai se pôr. Ele diz às estrelas: olha, você vai ficar até aí determinado ponto, determinado tempo, e depois vai andar. Tudo que você está vendo acontecendo aqui, a gravidade, o ar, o oxigênio, todas essas coisas foram pré-estabelecidas por Deus. Todas as leis físicas que você imaginar foi estabelecido por Deus. Eu costumo sempre dizer: o seu pulsar do coração, essa energiazinha que faz o seu coração bater, é controlada por Deus. Isso que faz o coração bater é controlado por Deus. Sabe por quê? Você não controla esse batimento. Ou controla? Imagina, vou parar de bater o coração. Não tem como. Não tem como. É uma coisa que não dá para controlar. Ele bate, ele pulsa. E quando ele para de vez, não há quem ressuscite se não for o Senhor. O coração de Lázaro parou e o Senhor é tão poderoso que fez: eu que mando no coração, eu que mando nas células, eu que fiz todas as coisas. Então ele diz: Lázaro, vem para fora. Acabou-se. Mas Lázaro não poderia dizer a si mesmo: eu estou há 3 dias morto, eu vou acordar aqui. Não dava. O próprio Jesus estabeleceu todas as coisas. Por intermédio dele, tudo foi feito. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele. Ok? Para você entender a grandeza. Engraçado que você fica ansioso. Ai meu Deus, fica ansioso com medo de morrer. Ai, vem aquela ansiedade, né? Muitas vezes não é incontrolável isso. Mas o Senhor diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de vestir, nem de comer. Porque está vendo as aves do céu? O Senhor tem sustentado cada uma delas. Vocês valem muito mais do que qualquer ave dessa. Então, calma.
calma que eu tenho sustentado vocês. E a gente fica desesperado. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: olha, o teu coração não vai parar de bater enquanto o Senhor não disser pare. Se Deus, Ele disser que seu coração vai parar hoje, Ele vai parar. Infelizmente, Ele vai te chamar para Ele, se você for crente. Porque Deus, Ele é aquele que estabelece a vida e tira a vida. Jesus disse: olha, quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado de percurso à sua vida? Quem de vocês pode fazer isso? Me diga. Quem é? Você tem muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas você acha que você consegue prolongar sua vida por causa do seu dinheiro? Ou será que a tua pobreza vai fazer você morrer mais depressa? Não! Cada um que morreu no seu determinado tempo, porque Deus assim quis. Ele decretou na eternidade para que assim acontecesse. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele é considerado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é Senhor sobre tudo. Se o seu sangue, se as hemácias do seu sangue estão lá percorrendo o seu sangue, se o seu sangue está percorrendo sobre as suas veias, Ele é Senhor sobre isso também. Ele é Senhor do macro e Ele é Senhor do micro. Ele é Senhor de tudo. Mais uma vez digo, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Paulo vai concluir dizendo que por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. A Ele a glória. Então esse Deus que criou todas as coisas, que governa todas as coisas, que nada sai do seu agir, nada sai do seu controle, Ele na sua glória, na sua santidade, Ele decide vir ao mundo. O mesmo sentimento que houve em Cristo. Esse Senhor que diz ao sol: olha, se estende, se põe. Esse Senhor que controla todos os batimentos, todas as piscadelas que damos. Esse Senhor que controla todas as coisas. Ele decide vir ao mundo. E agora se tornar uma criatura. Habitou entre nós. Habitou entre nós. E aí, é esse o sentimento que Paulo quer puxar aqui agora. Ele está dizendo o seguinte: olha, por que vocês precisam se unir? Por que vocês precisam de deixar de egoísmo? Por que vocês precisam deixar de serem soberbos? Por que vocês precisam deixarem de estar guardando no coração tanta mágoa? Por quê? Porque vocês precisam olhar para Cristo e ver nele o exemplo perfeito de serviço, de humildade. Ele faz, olha para Cristo. E vocês precisam ter nele, ou dele, ver nele o mesmo sentimento que deve habitar no coração de vocês. Não há outro milagre que seja mais digno de apreciação do que a encarnação. Vocês entendem isso? Um monte de pecador, um monte de homens indignos. Quando Isaías contempla a glória de Deus, ele faz: ai de mim, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de povo impuro. Os meus olhos viram a Deus, eu certamente irei perecer. E de repente a Virgem concebe e dará à luz ao Emanuel, Deus conosco, Deus andando sobre a terra, o Deus que agora poderia ser tocado.
Se você acha assim, grande coisa, meu filho, você não entende. Você não entende a humilhação. Você não entende o esvaziamento que teve de ocorrer para que isso acontecesse. A glória, a majestade descendo e se formando e se encarnando, de forma que agora ele já não é mais aquele que está ali inacessível, mas aquele que se torna acessível e habita no meio desses homens, de forma que ele continua ainda sendo santo, mas que tem se humilhado. Vocês precisam ter o mesmo sentimento. Olhem para Cristo, tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Ele diz: olha, a motivação de vocês deve ser o próprio Jesus. Ele representa o exemplo máximo de humildade, o exemplo máximo de serviço, o exemplo máximo de alcançar a união por servir e por achar de si mesmo nada. Vocês precisam ter e alcançar nele, e alcançar vendo nele esse objetivo, essa atitude, tendo a mesma mente, o mesmo amor, unidos no mesmo espírito, atentos ao mesmo propósito. Vocês precisam entender o que Cristo fez para poder buscar de fato esse espírito de humildade, para que essa união seja bem estabelecida, bem construída. Vocês precisam olhar para Cristo, como ele viveu, o que ele foi que ele deixou, o que ele foi que teve que aguentar, que aturar aqui na terra, a humilhação que passou, para entender o quanto é fácil para você abrir mão do orgulho. João, na primeira epístola dele, no capítulo 2, verso 6, ele vai dizer: olha, aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Nós sabemos que para saber como alguém andou, tem que observar como foi que ele andou, ok? O próprio Jesus diz o seguinte: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, aprendei comigo, olhai para mim. Me tenham como padrão. O apóstolo Paulo, ele vai entender, eu quero olhar para Cristo, e ele vai de fato entender o mesmo sentimento, e ele vai dizer o seguinte: olha, sedes o meu imitador, sedes os meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Porque se eu não for imitador de Cristo, não adianta olhar para mim. Então não se esqueça que nesse vasto universo, em toda a história desse vasto universo, nunca houve uma demonstração de humildade tão grande quanto o esvaziamento, quanto a encarnação do Filho. Nunca, em nenhum estado, poderíamos conceber a ideia dessa humilhação de Deus conosco, Deus no nosso meio. Ele não teria feito isso se ele fosse algum tipo de divindade que se olhasse para si mesmo. Imagina, vou nada, salvar esse povo nada. Esse povo já nasce proferindo mentiras. Não é o que o Salmo 58 diz? Salmo 58, 3. O ímpio se desvia desde o ventre. Vamos abrir Salmo 58.
Vamos ler todos em uma só voz. Todos. Desde a sua concepção, nascem e já se descaminham, proferindo mentiras. Olha para isso. Já nascem. Já se desviam desde a concepção, já nascem falando mentira. E toda mentira é uma provocação a Deus. Todo desvio é desvio da moralidade de Deus, dos seus mandamentos. Esse povo desobediente. Imagine se ele fosse uma divindade que dissesse assim: olha, eu não quero ter nada a ver com esse povo. Mas ele se humilha e habita no nosso meio. Nós somos tão impuros que só habitar no nosso meio já é humilhação total. É como Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, não esqueça o que Cristo fez. Não se esqueçam o que Ele fez por nós. Ao olharmos para Cristo, temos um padrão exato de como viver em unidade. Mas como alcançamos a unidade? Ao olharmos para Cristo. Como é que alcançamos isso? Aí é o primeiro subponto aí. A primeira coisa que a gente vai ver em Cristo, que a gente pode entender, que quando a gente olhar para Ele, a gente vai ver isso nele e vai ter que também aplicar a nossa própria vida. O primeiro é: renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Verso 6 aí. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Gente, essa passagem aqui, essas passagens que eu estou lendo, tem umas implicações teológicas tremendas, sabe? Aqui tem várias implicações teológicas acerca do que significa usurpação, o que significa subsistindo. Mas o ponto-chave aqui é que Paulo está dizendo o seguinte: olha, olhem para Jesus e vejam o que Ele fez. E vejam o que Ele fez. Ele renunciou. Ele renunciou, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A encarnação foi uma humilhação e uma renúncia das mais profundas possíveis. Para Ele mudar, entre aspas, de qualquer maneira, ou qualquer grau, em qualquer grau, mesmo que de forma temporária, pelo decreto divino de seu Pai, exigiu que Ele descesse. De uma maneira que vai além da compreensão humana, o Criador assume a forma de um criado. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele negou-se, Ele renunciou. Isso é difícil para a gente. Imagine para Deus, se negar a si mesmo. Imagina você negar a si mesmo, negar quem você é. É isso que está dizendo aqui, ó. Negar a si mesmo, é negar quem você é, a sua constituição, o que você é, o que você aprendeu. Muitas vezes vai ter que ser deixado de lado, e você vai ter que parar de ser você mesmo. O próprio Jesus, ele fala isso, e ele vai dar essa conclusão em Lucas 9, 23. Dizia a todos:
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ele não deu aqui uma instrução que ele mesmo não tivesse feito. Olhe para mim, eu renunciei, vocês também podem renunciar. Porque se eu, que sou Deus, conseguir, vocês também podem, porque vocês são nada. Vocês são nada. O que é que vocês são? Se eu, que sou Deus, renunciei, vocês precisam também renunciar a si mesmo. Olhem para Cristo renunciando a si mesmo. Olhem para si mesmo e digam assim: olha, não, eu não vou agir dessa forma. Porque Cristo, Ele me ensina a renunciar. Por mais que eu diga assim: não, mas eu estou certo. Por mais que eu diga assim: não, mas é o correto humanamente falando. Aí nós vamos olhar para Cristo e Ele vê, renunciou todo o direito que Ele tinha. Para alcançar a união é necessário renunciar a si mesmo. E isso é possível, porque Deus já fez. Qual será a nossa desculpa? Qual será a tua desculpa para não agir assim? Como eu digo assim, muita gente tem dizendo assim: eu não vou perdoar ele não, eu não sou Jesus. Muita gente diz, né? Eu não sou Jesus para perdoar. Meu filho, se Jesus, sendo Deus, habitou entre nós em forma humana, veio e perdoou, Ele sendo Deus perdoou, isso comunica que você, um verme, também pode perdoar. Quem disse que não dá para perdoar e não pode perdoar, se coloca acima de Deus, porque Deus perdoa. E quando você se coloca acima de Deus, a ira de Deus permanece sobre você. É isso que o Pai Nosso fala. Perdoa, me perdoa assim como eu tenho perdoado. Se Jesus perdoou, perdoe. Como alcançamos a unidade? Olhando para Cristo, renunciando a si mesmo. O segundo ponto: você renuncia a si mesmo, você renuncia aos seus próprios desejos, você renuncia à sua própria vida, você renuncia a quem você é, você renuncia a isso. Chegou um ponto que você diz assim: não, eu sou colérico. Que colérico nada, rapaz? Olhe para Cristo. Cristo não era colérico nem melancólico, Cristo era homem, como você é homem, se tornou homem, em forma de homem, para mostrar para você que se Ele conseguiu, todo mundo consegue. Sabe por quê? Porque Ele era Deus, Ele era aquele que tinha toda a glória, e você não tem glória nenhuma, a não ser dada por Ele. Então, quando você estabelece um ponto de imposição, você diz assim: não consigo fazer isso. Consegue sim, porque Cristo, que era rei, desceu e foi humilhado, conseguiu. Você também consegue, porque você não é um nada. Então você precisa renunciar a si mesmo. Você precisa renunciar a essa ideia que você tem acerca de si mesmo. Eu sou isso, ninguém me muda. Não existe isso. O ser humano é altamente mutável. Ele pode mudar sim. Ele pode mudar. Peça misericórdia diante de Deus e diga: Senhor, me ensine a renunciar. Me ensine a eu renunciar a mim mesmo. Eu quero renunciar a mim mesmo. Eu quero deixar quem eu sou para ser quem tu és, como servo. O mesmo sentimento que o Senhor teve, eu quero ter.
Porque eu sei da minha condição de nada ser. E olhando para o Senhor, eu vejo da condição de que tudo o Senhor foi, tudo que o Senhor é. E se o Senhor conseguir, eu também consigo. Aí descobri que agora eu tenho que me renunciar. Aí olhando para Cristo, Paulo vai dar o segundo exemplo. Ele vai dizer o seguinte: olhe para Cristo sendo servo. O verso 7: mas se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, e foi feito semelhante aos homens. Ele agora existia na forma de um servo. Ele não só se limitou a colocar a roupa de um escravo, por assim dizer. Ele se tornou um escravo. Olha para isso, porque a palavra aqui é doulos. Doulos, escravo. Um escravo não possuía nada, você sabe disso, né? Escravo não possuía nada. Foi justamente isso que Cristo, quando veio aqui, Ele vai renunciar. Ele não possuía roupa, não possuía terra, nem casa, ele não possuía nem ouro, nem joia, não possuía nenhum negócio, não fez nenhum negócio, não possuía barco, não possuía cavalo. O burrinho para a entrada triunfal em Jerusalém foi emprestado de alguém. O pardal tem o seu ninho, a Nuri tem casa para morar, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele que criou todas as coisas vem ao mundo de forma a servir, não a ser servida. Imagina, eu já montei essa imagem aqui. O Criador de todas as coisas, ele poderia vir aqui. Se ele quisesse descer, assim como ele subiu, ele poderia fazer, descer. Ele descia, assim como as testemunhas em Atos viram ele subir, ele poderia ter vindo dessa forma, descido. E chegar aqui na terra, com seus anjos, e dizer: olha, se ajeitem, porque se vocês não se ajeitarem, eu explodo todo mundo. O primeiro que se levantasse contra. Porque ele criou todas as coisas. Se ele dissesse assim: eu quero criar um sol aqui agora, ele criava um sol no meio da terra e explodia tudo. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Pelo poder da palavra. E ele renunciou tudo isso, sabe? Ele disse: olha, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, de bom grado se tornou um servo. Aquele que estava no princípio com Deus, e através de quem todas as coisas vieram a existir. Ele não reivindicou para si nada. Antes, ele carrega o nosso fardo, o nosso pecado. Ele é o servo que carrega o fardo dos seus amigos. Ele é o Senhor Supremo. Ele carrega os nossos fardos. Como Isaías, ele um dia revelou, dizendo: o Senhor fez cair a iniquidade de todos nós sobre ele. A tua iniquidade, o teu fardo caiu sobre Jesus. Sabe por quê? Porque ele decidiu que assim fosse. Ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Ele não veio para servir as suas próprias necessidades, mas a necessidade do seu povo. Ele veio para suprir, para
cumprir a vontade do seu Pai. Ele renunciou completamente os seus direitos como Filho de Deus, como a segunda pessoa da Trindade. Mateus 20, 28. Vamos abrir. Mateus 20, 28. Todos. Tal como o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só, poucos dias depois da entrada triunfal em Jerusalém, que todos se curvaram e disseram: Hosana, Hosana, Hosana. Jesus, ele vai dar algumas lições. Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele disse: olha, vocês me chamam de mestre, fazem bem, porque eu sou de fato. Mas olha o que eu estou fazendo aqui por vocês. Eu estou servindo a vocês. É assim que vocês precisam agir. Vamos ver em Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. Todos. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois dentre vós eu sou como quem serve. Olha para isso. Ele é aquele como quem serve. Ele renunciou. Ele se colocou na posição de servo. Por meio da sua provisão de salvação, Jesus serviu a outros de forma completa. Nenhum outro servo, nenhum outro escravo que tenha vivido na terra fez o que ele fez. Ele foi o servo mor, o servo maior. Irmão, se o teu mestre foi o maior servo, você precisa imitá-lo, ter o mesmo sentimento que ele teve. Se você acha que você tem algum tipo de glória interior, algum tipo de valor intrínseco a si mesmo, se você foi confundido pelas ideologias humanistas, lhe colocando no centro, se você agora acha que você é o rei da cocada doce, visto que você tem achado que pode guardar ressentimentos ao ponto de provocar desunião no meio do povo de Deus, olhe para Cristo e veja o que Ele fez, veja as renúncias e veja também o traje que Ele sofreu. Mateus 10, ele vai dizer: se eu então, o Senhor e o Mestre, lavar os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, pois eu te dei um exemplo que vocês também deveriam fazer, como eu fiz para vocês. Em verdade vos digo, não é maior o escravo do que o seu senhor, nem quem é enviado maior do que aquele que o enviou. Se você conhece essas coisas, se vocês conhecem essas coisas, você é abençoado se as fizer. Em João 13, do 14 ao 17, ele vai declarar. Mateus 23, 11, ele também diz, ele declarou: o maior dentre vós será aquele que vos sirva. Aí a gente vai olhar assim e vai dizer assim: tá, então é servindo que a gente consegue ter algum status dentro da igreja. Se você procura status, você já está servindo errado. Vamos abrir Lucas 17, 10. Lucas 17, 10.
Todos. Assim também nós, depois de haveres feito quanto nos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Olha para isso. Depois que você servir, e se dedicar, e servir, e procurar, e servir, e passar a vida toda servindo, quando for no final da sua carreira, você diz, sou servo inútil. Esse é o mesmo sentimento. Cristo quer que a gente tenha. Depois de tudo isso, dizer o seguinte, olha, eu olhando para Cristo e vendo quem Ele era, Deus desceu, me serviu. E agora eu estou aqui servindo, mas quem eu era? Eu era nada. E eu, quem sou hoje? Nada. Por quê? Porque eu tenho vivido e tenho servido, mas só tenho feito o que me é mandado. Por isso eu sou um servo inútil. Mas eu preciso servir. Como é que você tem imitado seu mestre? Como é que você tem imitado seu mestre? Olhe para você mesmo e pergunte: no que eu estou servindo como meu mestre? Como é que você tem servido ao seu mestre? Ou como seu mestre? Como é que você tem olhado para Cristo? Essa é a pergunta que fica. Como é que você tem olhado para Cristo servindo, sendo servo? Você tem se importado com o povo de Deus? E servido ao povo de Deus? Ou você é aquele que quer ser servido? Hein? Como é que você tem se portado? Procure alguma coisa para fazer, porque tem coisa, viu? Tem coisa para servir no povo de Deus. Tem muita coisa, faça uma visita. Sabe, a melhor coisa, e né, a gente tem aprendido aqui, a melhor coisa para você entender como servir o povo de Deus é conhecendo o povo de Deus, sabia? Faça uma visita, rapaz. Diga o seguinte, olha irmão, amanhã me convém almoçar em tua casa. Chega lá, ó, faça uma análise. Faça uma análise, olha assim, faça assim, nossa, irmã, você está tão atribulada aqui, né? Está vendo os seus 3 filhos aqui, dá um trabalho. Fala o seguinte, olha, irmã, eu vou tentar lhe ajudar aqui de alguma forma. Toda semana eu passo aqui e varro aqui a sua casa, porque eu vejo que está complicada aqui a situação. Sirva, seja a mão de Deus na terra, seja o auxílio, seja aquele que, por meio de você, as pessoas olhem para Cristo e vai dizer o seguinte: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem atendido as minhas orações e tem aliviado a minha dor. Seja aquele que sirva. Seja aquele que se compadece da dor. Seja aquele que olha para as coisas e diga o seguinte: olha, tem que fazer isso aqui. Não, vai e faça. Seja servo, sirva. Porque é isso que Cristo está pedindo de nós. Imagina se Cristo ficasse dizendo assim, é que o Paulo está dizendo aqui. Imagina se Cristo dissesse assim, olha, que povo mais... Que povo... É porque está olhando para baixo, né? Porque Deus assim... Que povo mais rebelde, rapaz. Ih, vai todo mundo para o inferno, hein? Tem que alguém fazer alguma coisa. Imagina se Cristo ficasse dizendo isso. Hein? O que é que ia ser da gente? Eita, Moisés. Cadê? Vai justificar esse povo, Moisés? Moisés pecou, e agora? Moisés pecou, e agora? Ah, Davi. Eita, Davi é um homem que teme a Deus. Olha, Davi confia em Deus. Um dia veio um urso. Ele matou no nome de Deus, matou um Golias gigante. Esse vai libertar o povo do seu pecado. Betseba pecou, Davi pecou. E esse povo está arruinado. Tem que alguém justificar esse povo. Imagina se Cristo fizesse isso. Nós estaremos perdidos, mas antes Ele viu o problema e Ele mesmo solucionou através de um pacto, o pacto de salvação. A gente tem que entender isso, gente. Veja os problemas e tome o problema para si e diga, eu vou resolver, eu vou servir,
Eu preciso servir. Eu preciso servir, eu preciso me doar, eu preciso me dar, faça parte do corpo de Cristo, doa, se canse. Interaja. Sabe aquela metáfora que eu usei domingo passado, de levar uma topada no dedo mindinho, sabe? Dói! Eu levei uma topada no dedo mindinho essa semana. Misericórdia, minha alma doeu. Sabe, fiquei pulando. E eu, rapaz, pratiquei a palavra de domingo agora, sem querer. Mas eu senti, sabe? Eu senti a dor. Então não é possível que a gente esteja dentro do corpo de Cristo e não veja as necessidades e sinta a empatia, ao ponto de sentir dor, de sentir a alegria, ao ponto de ver e querer servir, querer fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer, olhe, faça um trajeto na sua mente. Como é que eu posso ajudar fulano? Opa, por aqui, por aqui, por aqui. Fale tentando ajudar. Porque vai ter gente que vai dizer o seguinte: olha, mas até para servir é difícil. Mas vá em frente o que é difícil. Faça o que é difícil. Faça o que é difícil, se una. Não despreze o corpo de Cristo. Não despreze, ajude. Se una. Eu não sei servir. Olhe para Cristo, é isso que está sendo dito. Olhe para Cristo e veja o que Ele fez. Olhe para o padrão. Se compare a Ele. Imite-o. Imite-o. Porque esse serviço é tão especial, que se necessário for, você vai olhar para Cristo, morrendo por Ele, morrendo pelo serviço, morrendo no servir. Se pessoas não se dedicassem a servir a Cristo, tão pouco o Evangelho teria chegado à América do Sul. Se Paulo não estivesse decidido a servir a Cristo, tão pouco o Evangelho tinha sido divulgado como temos hoje aqui. Tão pouco estaríamos aqui lendo a Epístola aos Filipenses. Veja, ele vai dizer: vocês podem me imitar, mas exclusivamente porque eu imito a Cristo. Morra se for necessário, porque o nosso Salvador morreu. Não é para justificar, porque se até morrermos, isso nada é, porque nada somos. Em relação ao valor intrínseco. E ao terceiro subponto: se for necessário, morram pela causa. E a gente vê isso estabelecido em Cristo, no verso 8, na carta aos Filipenses, no capítulo 2. O verso 8, olha para isso. E se encontrando em forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Paulo fez questão de dizer que esse serviço, o serviço do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não foi só de morrer, foi morrer morte de cruz, porque Cristo, Ele poderia vir naquela época e morrer enforcado, morrer apedrejado, morrer de qualquer forma. Mas não, Ele veio para morrer, e morreu uma morte de cruz. Ele poderia ser decapitado, por exemplo. Poderia, não foi? Paulo foi decapitado. Estourou a cabeça. Estourou a cabeça, guardou o corpo, tudo certo. Apedrejado. Estevão foi apedrejado. Joga a pedrinha, matou, vai enterrar. Mas a morte de cruz. Eita! Que coisa! Quando a gente entende o serviço, quando a gente entende o servir de Cristo, quando a gente entende o que é ser servo com Cristo, a gente vai entender o que é que nós nunca conseguiríamos ser. Por isso que somos servos inúteis. Porque quando Cristo vem,
na sua glória, e deixa a sua glória. Ele vem como um Deus que Ele é. Aí sabe o que acontece? Ele não só é humilhado por deixar de ser Deus, Ele é humilhado também pelos homens, e em favor dos homens. Que coisa! A auto-humilhação de Jesus, ela teve várias etapas. Durante a sua prisão, Jesus foi humilhado. Ridicularizado. Ele foi acusado falsamente. Ele foi cuspido. Ele foi espancado. Ele foi flagelado. Provavelmente teve parte da sua barba arrancada com puxões. Eu não consigo nem focar muito nisso, porque senão dá logo vontade de chorar. Porque se você entende Cristo, o meu Senhor, o nosso Senhor, vindo ao mundo para me dar a vida e passar por tudo isso, gente, dá logo uma angústia no meu coração, porque eu não consigo conceber o quanto Ele teve que renunciar, e eu sou tão, inútil. Sou tão inútil, eu não consigo entender isso. O quanto eu sou inútil, o quanto eu acho que tenho, muitas vezes que eu tenho o que achar de mim mesmo, sabe? Muita gente agir com soberba, sabe? Eu não sou nada. E Cristo era tudo e passou por todas essas coisas. A degradação que Ele passou, a morte, até a morte de cruz, isso comunica muita coisa a nós. Isso comunica muita coisa a mim, a você, e tem que comunicar ao ponto de a gente sair do ponto da estagnação para servir, para ter uma vida de serviço. Não é possível que nós podemos olhar para isso tudo e ficarmos tipo, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Que não haja dedicação, não haja um livre, sabe, uma espontaneidade voluntária em servir. Porque Cristo, Ele morreu, Ele teve que passar pela via dolorosa, a via da vergonha. Foi uma execução jamais concebida. Ela era direcionada a escravos baixos, os mais baixos criminosos, inimigos. Ao ponto que nenhum cidadão romano poderia ser crucificado, porque era muito humilhante. A crucificação, ela era uma espécie, John MacArthur afirma, era uma espécie de morte que incluía as coisas mais horríveis e mais medonhas que a dor e a morte poderia trazer a um homem. Tonturas, cãibras, sede, fome, insônia, vergonha explícita ao público, todo mundo vendo a vergonha, a sua vergonha, a longa permanência no tormento, as feridas sendo intensificadas ao ponto de não dar alívio da inconsciência, de ficar inconsciente na cruz, tinha de ficar acordado, sofrendo, morrendo. Uma posição antinatural que forçava você ter força para respirar, um simples ato que a gente faz aqui e a gente nem percebe, e tem que dar força para respirar. Os judeus consideravam a crucificação como uma espécie de enforcamento. E todos aqueles que fossem pendurados no madeiro, eles eram amaldiçoados por Deus. Por isso que fizeram tanta
tanta questão. Deuteronômio 21, 23, vamos abrir. Deuteronômio 21, 23. Todos. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Olha para isso. Quando Pedro percebeu isso, ele fez: não. Assim como todos os judeus, ele não poderia conceber a ideia de um Deus sendo pendurado no madeiro, muito menos sendo na cruz. Porque ser pendurado no madeiro significava estar fora do pacto, banido do meio do seu povo. Era um obstáculo intransponível. Os judeus diziam assim: olha, você é o Messias, você é o Filho de Deus, como é que vamos tratar você? Como um amaldiçoado. E aí os teus seguidores vão entender que você não é Deus coisa nenhuma. E Paulo vai dizer: olha, enquanto os judeus pensavam isso, o plano de Deus, arquitetado antes da criação do mundo, estava sendo colocado em prática. O plano de Deus estava sendo cabalmente cumprido, porque ele seria amaldiçoado para levar a nossa maldição. E Paulo vai dizer: olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tendo se tornado maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, em Gálatas 3,13. Pedro vai declarar dizendo: ele mesmo levou os nossos pecados sobre o seu corpo na cruz, para que pudéssemos morrer para o pecado e viver para a justiça, porque pelas suas feridas vocês foram sarados. Na infinita sabedoria de Deus, a morte de cruz era um caminho de serviço, de redenção à humanidade caída, à humanidade pecadora, à humanidade condenada. A crucificação sangrenta e exposta era a tipificação do cordeiro que seria imolado. Lembra do cordeiro? Que você vai imolar o cordeiro e tem que segurar a cabeça do bicho para ficar olhando ele sofrendo, para você entender que o seu pecado está sendo ali de alguma forma punido. E você olha para o bicho sofrendo, olha para a cabeça do bicho, você olhava para a cruz, porque assim como importava que a serpente foi levantada, assim o Filho do Homem tinha que ser levantado para as pessoas olharem para ele, o corpo ensanguentado, ferido. E você olhava: foi por mim, o serviço foi por mim. O servo morreu a morte mais agoniante, mais horrível por minha causa. Ele foi servo até o fim, porque ele sofreu não uma morte, mas uma morte de cruz. É depois de refletir sobre tudo isso que Paulo, no capítulo 11 de Romanos, vai exclamar a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. A tua sabedoria é perfeita. Olhe para esse Jesus incrível que morre servindo ao seu povo. Olhe para esse Jesus incrível, vestido de escravo, não só vestido, mas tornado escravo, feito escravo, com uma toalha se abaixa e lava os pés das suas criaturas,
servindo a todos eles. Ele se humilha até a morte e morte de cruz. E Paulo vai exclamar dizendo o seguinte: não esqueçam disso. Não esqueçam disso, ó Filipenses. Não esqueçam disso, ó congregação de Areias. Que Cristo serviu até a morte de cruz. O seu serviço, quem Ele era, foi até o final. Ele serviu até a morte de cruz. Não se esqueça disso. Quando o menor impulso surgir e se tornar autoafirmativo num seu egoísmo e quebrar o vínculo da sua comunhão com os outros, quando você sabe, fui ferido, e olha quem eu sou, e olha o que ele é, eu sou muito mais do que ele, por isso que cabe a mim cortar todo e qualquer laço de comunhão e de união, porque eu sou alguma coisa. Olhe para Cristo e veja que você não é nada. Irmãos, a convocação é clara. A união tem que ser estabelecida no nosso meio. Veja em Cristo um padrão para de fato sermos servos. Olhe para Cristo renunciando a si mesmo. Olhe para Cristo sendo servo. Olhe para Cristo que, se necessário for, morrendo pela causa. Olhe para Cristo. É o padrão do nosso viver. Vamos ficar de pé.